Oi, oi meninas, suas lindas de maravilhosas, como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Me chamo Joselene Bordim, sou especialista em depilação a cera e cuidados com a pele. E aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a se tornarem verdadeiras especialistas na área da depilação e ganharem de 5 a 10 mil reais por mês. Por isso, se você se interessa por conteúdos como esse ou conhece amigas que podem se interessar com conteúdos como esse, já aproveita e encaminha para elas. O tema da nossa live de hoje está incrível, assim como todas. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu quero saber de vocês o quão o medo faz diferença na sua vida, o quão o medo impacta na sua vida. Quantos anos você tem hoje? Quantas coisas você deixou de fazer até aqui por ter medo? Simplesmente por ter medo. E quantas coisas até aqui você alcançou, você superou o seu medo? Você já parou para pensar nisso? Meninas, vocês podem não acreditar, mas eu fui uma pessoa muito medrosa. Hoje, graças ao bom Deus, eu ainda tenho medo, não vou dizer que não. Mas mediante minha jornada, minhas caminhadas, pedras, conquistas, sonhos, choros, lágrimas, sorrisos, eu fui moldando. Eu fui realmente me moldando como mulher e como profissional. Então, hoje, aos meus 28 anos, eu ainda tenho medo, mas eu não deixo o medo me paralisar. Mesmo com medo, eu enfrento as coisas que vierem. Sim, muitas vezes, meninas, não é fácil mesmo. Dá vontade da gente desistir, a gente desanima, dá vontade de se cortar os pulsos, dá vontade de se arrancar cabelo fio por fio. Mas a gente tem que entender que o medo é um sentimento como qualquer outro, mas ele não pode nos paralisar. Por muito tempo ele me paralisou. Hoje, não mais. Hoje eu estou bem como aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. E é bem assim. Mas nem sempre foi assim. Foi uma longa jornada, uma longa construção até aqui. Só que o medo, ele nos influencia negativamente na nossa vida pessoal como mulher e na nossa vida como profissional. Muitas coisas, muitos sonhos nós deixamos de alcançar pelo simples fato de sentir medo. Muitas coisas na nossa vida pessoal enquanto mulher e muitas coisas na nossa vida profissional. Simplesmente pelo fato de ter medo. O medo, meninas, existe para mim, existe para você e existe para praticamente 100% das mulheres. O medo, nós temos que entender que sentir medo é saudável. O que nós não podemos deixar é que o medo nos paralise, nos deixe de viver os nossos sonhos. Isso é muito importante. Então você tem que saber equilibrar a dosagem do seu medo, tá bom? Então eu quero que você reflita quantos anos você tem hoje, a sua caminhada, a sua jornada, e você reflita o que até aqui você alcançou, que você superou seu medo, você passou por cima dele, até anote no caderno, numa agenda, num papel, em qualquer lugar. E que você também anote o que até aqui você deixou de fazer por medo. Para você colocar na balança o que o medo está te impedindo de viver. Então você vai colocar, você vai listar ali o que o medo te impediu de viver até hoje e quais as coisas que você alcançou por ter superado o seu medo.
Eu sempre fui muito medrosa, muito medrosa. Por quê? Eu sempre fui muito insegura devido à minha autoestima. Como agora vocês já sabem, né? Eu era feia que é o cão chupando manga. A Betty a feia ganhava de mim de largada. Agora vocês entendem quando eu falo isso pra vocês, que vocês viram aí que eu trouxe pra vocês a foto de como eu era. Então assim, ó, como eu tinha a minha autoestima muito baixa, eu era insegura, não tinha nada de confiança. Então, assim, qualquer pessoa mesmo, era melhor do que eu. Qualquer pessoa era capaz, menos eu. Tudo nas outras pessoas era melhor do que em mim. Por quê? Porque eu não tinha autoestima. Consequentemente, eu não tinha confiança, eu não tinha segurança e eu tinha muito medo. Por quê? Eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha de quem eu era. Então, eu não abria a boca absolutamente pra nada. Por quê? Porque eu tinha medo. Então, dentro da sala de aula, desde pequeno, desde o ensino fundamental até o colégio, até a faculdade, gente, eu mal respirava para as pessoas não verem que eu estava ali. Então eu sempre procurava ficar quietinha no meu canto, me isolava, mal respirava para as pessoas não me olharem, porque eu era totalmente insegura. Eu me achava totalmente incapaz. Eu não me achava nada, que eu nunca iria ser nada e que eu nunca iria alcançar nada. E todo esse medo que eu tinha era baseado em mim. Ele estava dentro de mim por causa da minha imagem, por causa da mulher que eu era, de quem eu olhava no espelho e eu via. E mesmo não gostando daquilo que eu via no espelho, eu também não conseguia mudar. Porque eu só via aquela foto daquela menina feia, que não ia ser nada, que não ia alcançar nada. Então, quando as raras vezes que eu me olhei no espelho, eu só conseguia pensar coisas ruins. Eu não conseguia ver um caminho de sucesso, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional. Então, eu, enquanto mulher, eu sofri muito. Porque as raras vezes que eu consegui me olhar no espelho, eu não conseguia ter sentimentos bons por mim. Eu não conseguia ver um futuro de sucesso. Eu não conseguia ver um futuro brilhante. Eu não conseguia ver eu alcançando, conquistando as minhas coisas, como é no dia de hoje. Hoje, meninas, eu posso falar para vocês que eu realmente vivo uma vida imaginável. Não vivo tudo o que quero, porque agora eu descobri o meu valor, a minha capacidade, eu doso a minha autoestima, todo dia eu estou ali alimentando ela. Então, hoje eu sei da minha capacidade, hoje eu sei do meu valor. E eu alimento a minha autoestima, eu alimento o meu ego. Por quê? Pra gente perder o nosso medo, perder a nossa insegurança e realmente nos sentirmos mulheres capazes de alcançar os nossos sonhos, de conquistar o nosso espaço no mercado, a gente precisa se sentir segura, a gente precisa se olhar no espelho, se reconhecer, a gente precisa gostar daquilo que a gente olha, porque caso contrário, a gente nunca vai ser uma mulher de sucesso. A gente vai ficar parada, vendo as outras mulheres conquistando o seu espaço, menos a gente. Então, eu quero que você entenda que o medo, ele é um sentimento comum, que eu tenho, que você tem e que praticamente 100% das mulheres têm. Mas aprenda a dosar o seu medo e traga o medo como um sentimento bom para a sua vida. Por exemplo, você hoje não se joga na frente de um carro porque você tem medo. Tudo bem que, né, tem gente, tem problema na cabeça, psicopata, enfim, é outro assunto. Mas hoje, por exemplo, a gente não se joga na frente de um carro porque a gente tem medo. A gente não pula de uma ponte porque a gente tem medo. Então, nós temos que trazer o medo como um sentimento bom para
nossa vida e dosar ele. E o medo que vier aparecendo no nosso caminho como obstáculo para nós não alcançarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos, que você tenha coragem. Que a sua coragem seja muito maior que o seu medo. Que a sua coragem vença o seu medo. E que você alcance aquilo que é seu por direito. Porque você, mulher, merece. Não se ache menos que ninguém. Não se subestime que todo mundo é melhor do que você, porque não é. Encontre o seu valor no mundo. Se olhe no espelho, se reconheça. Saiba quem você é, saiba onde você está e saiba para onde você quer ir. Saiba qual é o seu lugar por merecimento. E não deixe que o medo estrague, atrapalhe os seus sonhos e a sua vida. Tá bom? Então, como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito medo, desde criança. Porque como eu não tinha autoestima, obviamente eu era muito insegura, confiança zero. Então, realmente, o meu sentimento era baseado em medo. Tanto que eu me excluía, me isolava, quase não tinha amizades. E desde pequena eu fui crescendo e eu não entendia, eu não sabia como lidar, como dosar os meus sentimentos. Então, por muito tempo eu sofri, porque o medo, ele me limitou de viver muita coisa. Logo que eu saí da faculdade, deixa eu pensar de uma outra forma para ser mais exata. Há 4 anos, nós estamos em 2023, 4 anos, ano que vem já vai para 5, que eu realmente superei o meu medo. E eu passei por cima dele. Que foi quando eu abri o meu próprio negócio. Aí sim, minhas amigas, o bicho pegou. Aí o bicho pegou e era eu por eu, ou melhor, era eu e Deus por nós. E eu fui enfrentando, as coisas vinham, apareciam, e eu fui enfrentando, mesmo com muita lágrima, sofrimento, querendo desistir, eu encarei. Então, isso me libertou. Depois do momento que eu abri o meu próprio negócio, como que eu ia me esconder dos meus medos? Não tinha mais como. Então, ou eu enfrentava eles, ou eles iam terminar comigo. E sem muito eu entender o que estava acontecendo, um dia após o outro, eu fui dando um passo, outro passo, e eu fui vencendo os meus medos. Como eu falei para vocês, eu ainda possuo medo, mas ele não me paralisa como muitos anos ele me paralisou. Hoje, mesmo com medo, eu vou e eu faço. Por quê? Porque eu me reconheço como mulher, eu sei do meu valor, eu sei da minha capacidade, eu sei tudo o que eu passei e eu sei o que eu mereço. Então, o medo jamais vai paralisar os meus sonhos. E que ele jamais, depois de hoje, paralise os seus sonhos. Paralise você de viver a vida que você merece. Então, meninas, eu não estou aqui para falar para vocês que é fácil. Ai, meu Deus, ela fala assim com a maior leveza, com a maior tranquilidade sobre não ter medo. Não é fácil. Mas a partir do momento que você aprender a lidar com os seus sentimentos, com o seu medo, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar de forma mais leve. Por quê? Porque o medo, ele não te assusta mais. Porque você entendeu que o medo, ele é um sentimento comum como qualquer outro. Porque você entendeu que o medo, ele tá ali como um sentimento bom para te precaver de você fazer algumas coisas erradas, que podem ser dolorosas para você e para sua família. Porque você entendeu que o medo é um sentimento comum, mas que a partir de agora, ele não vai te impedir de fazer as coisas que você precisa fazer. Que o medo não vai te impedir de você alcançar as coisas que você quer alcançar, que é seu
por direito. Então, não é fácil a gente lidar com os nossos medos. Não é. Mas não é impossível. Enquanto você continuar se escondendo dos seus medos, você nunca vai superar ele. Você nunca vai ver que realmente você consegue superar o seu medo. Então comece em passos pequenos. Coloque a coragem acima do seu medo, em dosagens pequenas. E você vai ver o quão mais leve será você passar pelas fases onde o medo virá. Porque ele virá. Assim como nós temos dias bons, nós temos dias ruins. Assim como nós temos dias de glórias, nós temos dias de luta. Tudo na nossa vida, meninas, infelizmente, tudo na nossa vida é um equilíbrio. Nós temos dias bons e dias ruins. Mas nós precisamos sempre ver o lado bom de todos os acontecimentos, de todas as nossas fases. Por isso, não veja o medo como um vilão na sua vida. É você quem vai escolher como você vai ver e como você vai encarar o medo na sua vida. Mas pode ter certeza, eu falo para vocês com propriedade, a partir do momento que a sua coragem for maior que o seu medo, quando a sua coragem vencer o seu medo, dali por diante a sua coragem vai se sobressair. Eu tenho certeza. E o medo, meninas, nós temos medo do desconhecido. Inclusive, então, vamos recapitular alguns medos para vocês verem como o medo é comum nas nossas vidas. Vai dizer você aí que você não tem medo do desconhecido. Quando você foi lá no seu primeiro dia de aula no ensino fundamental, quando você foi no seu primeiro dia de aula no colégio, na faculdade, quando você foi fazer uma entrevista de trabalho, quando você foi abrir a sua empresa, até mesmo fazer o planejamento para abrir a sua empresa. Quando você foi se relacionar, quando você encontrou o seu parceiro, você foi namorar, depois você foi casar, você não teve medo em todas essas fases? Quando você foi mãe, você não teve medo? Gente, vocês viram quantos exemplos de que o medo, ele faz parte da nossa vida? Basta eu e você escolhermos a forma de lidar com o medo. Mas o medo do desconhecido, ele é praticamente 100% para todas as pessoas. E você não morreu. Você está aqui hoje. Você superou o seu primeiro dia de aula. Você superou a sua entrevista de trabalho. Você superou a sua abertura de empresa. Você superou ser mãe. Em muitas fases você achou que você ia morrer. Você realmente acreditou que você ia morrer, né? Eu sei, em muitas fases eu acreditei que era meu último dia de vida. Mas eu superei. Eu fui mais forte. A minha coragem venceu o meu medo. E a sua? Como que está o seu medo e como está a sua coragem na sua vida? Qual dos dois sentimentos está prevalecendo na sua vida hoje? É a coragem ou é o medo? Reflita. E o medo de não ser boa o suficiente. Ai, meu Deus, medo de apresentar aquele trabalho no colégio, na faculdade. Ai, que vergonha. Não, eu vou deixar para minha amiga, porque ela é mais inteligente que eu, ela é mais capaz do que eu, ela é mais estudiosa que eu, ela fala melhor do que eu, tudo é melhor do que... Não, eu não vou apresentar esse trabalho, eu vou deixar para minha amiga. Eu vou fazer todo o resto, mas deixa ela falar porque ela é melhor do que eu. Medo de não ser suficiente. Encontrar o parceiro, o amor da sua vida e você não querer se relacionar por você não acreditar que você é boa o suficiente para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela é melhor do que você. Porque todo mundo é melhor do que você. Você na sua cabeça acredita que todo mundo é melhor do que você.
Gente, todo mundo tem medo de não ser boa o suficiente para estar em situações, para determinadas coisas. Mas lembrem-se que não deixe que o medo te paralise. Troca esse pensamento. Quando esse pensamento ruim chegar em você, cancela ele. Cancela. Porque você é boa o suficiente, sim. Você é capaz, sim. Comece dando pequenos passos. E o que você precisa fazer, você faça. Que é só assim você vai vencer o seu medo. Então, você tem trabalho no colégio, você tem trabalho na faculdade, apresente. Passe por cima do seu medo. Apresente-se aos seus colegas, apresente-se às pessoas. Você tem uma apresentação no seu trabalho, você é proprietário do seu negócio, você tem colaboradores, você precisa fazer reuniões, planejamentos, estratégias. Você vai se apresentar, você vai apresentar os seus projetos, você não vai passar o seu papel para outra pessoa. Só assim você vai conseguir vencer o seu medo. Você não vai vencer o seu medo do dia para a noite. Você vai vencer o seu medo todos os dias, dia por dia, um passinho de cada vez. Você vai superar o seu medo. E depois você vai ver o quão bom e quão leve está a sua vida por você ter encarado de peito e ter superado o seu medo. Você vai ver que o medo não mata ninguém, não mata ninguém. Você apenas precisa enfrentá-lo. E o medo de falar. Ai, meu, gente do céu. E o medo de falar. Medo de falar em público, medo de receber os clientes, medo de falar em família. Medo de falar, medo de falar. Eu tenho, você tem, praticamente 100% das pessoas têm. Acreditem, eu ainda tenho um pouco de medo de falar, de vir aqui falar com vocês. Acreditem, mas eu estou aqui. Eu estou dando a minha cara a tapa. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Goste eu sim ou não. Lembram que eu falei para vocês que quem faz o que quer é criança? E nós, adultos, precisamos fazer o que tem que ser feito? Gente, é triste. Essa frase é muito triste, mas ela é real. Ela é real. Então, quando o medo vier te paralisar, você fala, opa, peraí, quem faz o que quer é criança. Infelizmente ou felizmente, eu não sou mais criança. Então, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, eu tenho que fazer live, eu tenho que aparecer nos stories, eu vou aparecer. No começo vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas quanto mais eu fizer, melhor eu ficarei. Mais à vontade eu vou estar. Mais à vontade, mais tranquila, mais leve, mais eu vou ser. Gente, eu no começo, nas minhas primeiras lives, eu tinha vontade de pegar, desligar o celular e sair correndo. Hoje, eu já tô muito mais à vontade. Eu consigo transparecer muito mais quem eu sou. E eu sei que quanto mais e mais e mais lives eu fizer, quanto mais eu aparecer aqui nas redes sociais, melhor eu vou ficar. Logo mais eu vou puxar o celular e vai ser como se eu estivesse sozinha. Porque eu já vou estar tão habituada a ficar ali com o celular que ele já não vai ter problema para mim. É engraçado, mas as minhas clientes, que são todas cheias de sim, poderosas, empoderadas, lindas mulheres, eu estou coletando alguns depoimentos. Gente, a maioria não quer fazer vídeo. A maioria quer fazer o depoimento ali, escrito, colocar a fotinho e é isso. Por quê? Por insegurança, por medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Entendem? E são grandes mulheres empoderadas, cheias de si, lindas, maravilhosas, que eu olho e falo assim, sério? Gente, tem mulher que você não acredita.
mas ela tem medo e tem insegurança. Por quê? Porque ela é um ser humano normal como qualquer outro. Então, vocês viram como o medo faz parte da vida da gente? E o medo do julgamento? Ai, meu Deus do céu. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vão falar isso, vão falar aquilo. Gente, simplesmente faça o que você precisa fazer. Viva a sua vida como você quer viver. A opinião dos outros não te interessa. Não deixe a opinião dos outros fazer diferença na sua vida. As pessoas não vivem o que você vive. As pessoas não usam os seus sapatos. As pessoas não sabem nada de você. As pessoas sabem aquilo que você falou. Mas no mais, elas sabem aquilo que elas ouviram dos outros ou elas imaginam. Mas a sua história, a sua caminhada, as suas dores, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem as minhas, eu não sei as de vocês. Então, a opinião dos outros é simplesmente a opinião dos outros. Não deixe que a opinião dos outros influencie na sua vida, influencie na sua caminhada. Eu, por exemplo, meninas, se eu me importasse com a opinião dos outros, eu não estaria aqui fazendo live, com certeza. Eu procrastinei muito vir para a rede social porque eu queria me preservar por puro medo e insegurança do julgamento, do que as pessoas iriam falar. E o medo de falar uma abobrinha. Gente, depois que você fala uma abobrinha, o que você vai fazer? E a vergonha? E a vergonha de falar abobrinha? Até que eu comecei a acompanhar mulheres, a acompanhar a sua história no digital, e eu vi que isso é comum. E eu vi que é normal. De vez em quando sair uma bobeira, uma palavra torta. É normal. O que você faz? Dá risada e segue em frente. Então o medo não pode te paralisar. Qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar? E o que você precisa fazer? Gente, o meu sonho hoje, o meu objetivo de vida é transformar a vida de outras mulheres, assim como eu mesma transformei a minha vida. Trazer dignidade, trazer autoestima, fazer as mulheres ganharem dinheiro, fazer as mulheres descobrirem o seu valor, a sua real capacidade. Tem muita, mas muita mulher mesmo que hoje em dia deixa de viver a vida dos seus sonhos por medo, por insegurança. E o que eu vou fazer? Se o meu objetivo de vida é mudar, é transformar a vida das outras pessoas, como que eu vou fazer isso se eu não aparecer aqui? Se eu tiver vergonha, se eu tiver receio de aparecer aqui? Vocês entendem que a gente tem que colocar na balança até que ponto o medo ele é saudável na nossa vida? Então que o medo não te paralise. Vai com medo mesmo. As pessoas vão dar risada em você? Que deem. As pessoas vão falar de você? Que falem. As pessoas vão pensar? Que pensem. Gente, nós não somos tão importantes assim para as pessoas falarem da nossa vida, falar de nós todos os dias. Se isso acontecer, vai ser questão de minutos. Uma vez sim, lá de vez em nunca. Então é normal. Vocês não veem os famosos, os artistas? O quanto as pessoas falam mal deles? Você acha que eles se importam? Por quê? Porque o objetivo deles, o sonho deles é tão maior quanto aquilo que as pessoas estão falando. Então use isso para você. Ai, mas eu não sou uma atriz, uma modelo, uma influencer, não interessa. Você pode não ser hoje, mas não se coloque abaixo das outras pessoas, lembre-se disso. Se ela conseguiu, você também consegue.
E se ela conseguiu, é porque ela teve que superar o medo dela. E ainda hoje ela supera o medo dela dia após dia. Porque o medo a gente não supera do dia para noite e pronto, tá resolvido. Não. O medo a gente vence dia após dia. É assim que a gente vence o nosso medo. Enfrentando ele. Não tem outra forma. Você precisa enfrentar os seus medos. Gente, eu tinha um medo assim de aparecer nas redes sociais no começo, que agora é tão engraçado ver a minha evolução, saber que graças ao bom Deus eu não desisti. Mesmo que eu procrastinei por muito tempo, que era para eu ter iniciado antes, mas enfim, antes tarde do que mais tarde, eu tenho tanto orgulho de mim, mas tanto orgulho mesmo, que hoje eu tô aqui fazendo o que eu gosto de fazer. Incentivando pessoas, trazendo coisa boa para a vida das pessoas, trazendo leveza, proporcionando isso para elas. Então é tão prazeroso para mim. E saber que lá no começo, quando eu tive medo, o medo podia ter me paralisado. E eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Vocês conseguem entender? Gente, eu tinha um tique com o meu rosto que vocês não fazem ideia. Eu acho, assim, a minha testa muito grande, a minha cara muito grande, eu acho tudo em mim grande. Sim, minha cabeça é maior do que o meu corpo. Eu tinha um tique, uma vergonha de aparecer por causa do meu rosto que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Hoje, se vão dar risadas, se eu tenho a testa grande, se eu tenho rosto grande, não faz diferença nenhuma na minha vida. É a opinião das outras pessoas. As pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas são pessoas diferentes. Então, nem todo mundo vai pensar da mesma forma. E hoje, eu superei o meu tique. Então, eu venho aqui, falo com vocês tranquilamente, tiro foto, posto, faço reels. Não tenho mais problema com isso. E muitos anos, essa vergonha me paralisou. Não mais. Roupas também. Eu não gostava das minhas roupas. Uai, muda suas roupas. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Gente, tem muita loja Baratex com muita roupa bonita. Vai adequando as suas roupas. Compra roupas coringas, né? De cores neutras, que você consegue montar looks. Faz assim. Eu até hoje faço isso. Qual que é o problema? E o meu jeito de falar, ai meu Deus, eu vou aparecer, não vão gostar do jeito que eu falo, vão dar risada, não. Também não tenho mais pira com isso. Quem gostar, ai que bom, obrigado. Quem também não gostar, não faz diferença nenhuma. Se você gostar, que bom, você pode me falar. Agora, se você não gostar, por favor, você não precisa falar, guarde a sua opinião pra você. A gente tem que trazer coisas boas pra vida das pessoas, agregar. Quando for pra gente falar coisas ruins ou pra falar coisas que são desconfortáveis para as outras pessoas, guarde pra você. Respeito é bom, todo mundo gosta, então traga coisas que agreguem na vida das outras pessoas. Caso contrário, guarde pra você. Gente, então, o que eu quero falar pra vocês? Nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu, mera mortal, para agradar todo mundo? Quem é você para agradar todo mundo? Então, a gente não vai agradar todo mundo. A realidade é essa. E nós precisamos ter consciência, bom senso de saber disso. Que a gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. São pessoas, gostos diferentes. Então, desencane. Desencane de tentar agradar todo mundo. Desencane de querer ser boa para todo mundo. Desencana. Viva a sua vida. A vida dos outros é a vida dos outros. Não deixe o medo te paralisar. Viva a sua vida. Cuide do seu caminho, cuide do seu trajeto.
Cuide de você enquanto mulher, enquanto pessoa, cuide de você enquanto profissional, cuide da sua família, das pessoas que realmente são importantes para você. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe. Você vai se orgulhar muito disso à frente. Muito. E você vai agradecer para você mesma por você não ter desistido pelo simples fato de ter medo. Você vai agradecer. E você vai viver coisas lindas. Você vai viver coisas lindas com as pessoas que você ama, por você enfrentar os seus medos. Você vai viver aquilo que é seu por direito, aquilo que você merece, aquilo que Deus planejou para a sua vida. E como todas as nossas lives, nós temos lições de casa. A lição de casa de vocês hoje é anotar em uma agenda, um caderno, um papel, em qualquer coisa. O que você alcançou até aqui que você superou o seu medo? Aí você vai listar. Depois você vai colocar o que você deixou de fazer ou está deixando de fazer por sentir medo. Então, vocês vão colocar essas duas perguntinhas na sua agenda, no seu caderno, numa folha de papel, enfim, o lugar que for. Mas faça essa lição de casa. Responda devagar, pense, reflita e depois você coloque na balança se o medo ele está paralisando você de viver os seus sonhos. Se ele está paralisando você de viver a vida que você merece. O que hoje está sobressaindo na sua vida? Qual é o sentimento que está dominando? É a coragem ou é o medo? Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu verificar se tem alguma pergunta, alguma coisa que no final das lives eu sempre dou uma olhada. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação. Vocês aí, eu tô vendo que vocês estão interagindo, estão me encaminhando mensagem, estão tirando as dúvidas, estão curtindo, acompanhando os stories, os reels, as lives, conforme vocês vão conseguindo. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo. Grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.